Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 325. Vamos dançar. Poucos minutos antes de Victor chegar ao clã Adrastei acompanhado por Eleanor, Sienna, Pepper, Lacuz e Mizuki que estava em outra carruagem. Hoje era um dia normal em Warfall City. Os vampiros estavam indo e voltando, cuidando de seus negócios. Homens e mulheres em armaduras pretas completas, cada indivíduo que passava carregava uma arma que eles eram especialistas em manejar. Espadas, lanças, machados, grandes espadas e escudos, etc. Todos os homens e mulheres presentes aqui eram, de alguma forma, especialistas. Se a capital real e outros territórios deram um ar de sociedade de vampiros comuns, aqui, no território do clã Adrasteia, o local dava a sensação de uma sociedade militarizada. Até os mercadores usavam armaduras apesar de não serem tão pesados quanto os indivíduos que eram do clã Adrasteia. Esses mercadores vendiam armas, bombas, suprimentos. Qualquer que fosse o tipo de coisa interessante que esses membros do clã Adrastei estivessem interessados, os mercadores faziam de tudo para conseguir e vender. Mesmo estando em território perigoso, os comerciantes não se importavam. Eles confiavam no clã Adrastei e sabiam que tipo de risco corriam ao criar um ramo aqui. Comparado a territórios como Fulger e Snow, o território do clã Adrasteia não era tão rico. A razão para isso é porque eles não queriam ser. Os guerreiros do clã Adrasteia todos os meses matavam dezenas de monstros, e usando seus corpos como material, entregavam os materiais aos ferreiros do clã Adrasteia. Esses ferreiros usavam as peles de monstros para criar mais armaduras, e tudo isso era monopolizado pelo clã Adrasteia. De certa forma, eles eram autossustentáveis, não precisavam desses comerciantes. Essa também era uma das razões pelas quais os mercadores aqui estavam tão desesperados para chamar a atenção de alguém do clã Adrasteia. Mesmo que seus produtos não fossem tão bons quanto os materiais criados pelos próprios membros do clã Adrasteia, eles ainda tentaram. Eles queriam uma fatia do bolo que era a riqueza do clã Adrasteia. Se o clã Adrasteia tivesse uma política mais aberta e vendesse os produtos que comercializava, eles superariam sozinhos toda a economia dos 3 grandes clãs vampiros. Mas essa era uma realidade que nunca aconteceria. O clã Adrasteia sempre foi e sempre será um clã fechado. As razões para isso foram várias. Mas os principais foram monopólio, força e discrição. Monopólio. Eles eram o clã mais bem preparado. Todas as suas armas eram de primeira qualidade e suas tecnologias superavam em muitos outros territórios. Força. Eles sabiam que uma vez que começassem a vender seus segredos, eles eventualmente não seriam o clã mais forte. Eles também sabiam que os vampiros são uma raça gananciosa, sem mencionar que eles chamariam a atenção de outros seres como as bruxas. Critério. O clã Adrasteia deve essencialmente ser mantido segredo sobre suas atividades reais, mesmo que fossem abertas aqui neste lugar. Apenas algumas pessoas influentes sabiam sobre suas atividades reais. O número de pessoas que sabiam da atividade real do clã Adrasteia podia ser contado em 2 mãos. Sendo estes o rei dos vampiros, sua mão direita, e os líderes do clã dos condes de vampiros, sendo o clã Fulger, Scarlet e Snow. Claro, havia a possibilidade de vazamento de informações, não era incomum que isso acontecesse. Esses comerciantes, por exemplo, eles podem muito bem tentar vender essa informação para outros seres. Mas antes que eles pudessem fazer isso, eles teriam vários acidentes infelizes caindo sobre eles. Embora esta informação fosse bastante comum para as bruxas de topo, elas sabiam o quão valioso é o território de Adrasteia. E muitas vezes algumas bruxas tentavam negociar com membros do clã Adrasteia em busca de materiais de monstros para pesquisa. Esta foi uma das razões pelas quais Victor, sendo um conde vampiro responsável pela exploração de Nightingale, foi tão valorizado pelas principais bruxas que estavam cientes dessa informação. As bruxas menores que não tiveram acesso a essa informação estavam atrás de Victor porque ele era o equivalente a um pioneiro de uma nova terra, e eles sabiam que esse tipo de pessoa sempre encontrava coisas valiosas. Em outras palavras, ele cheirava dinheiro. Dentro do território do clã Adrasteia, em uma área perto da montanha, estava presente um gigantesco castelo, que era diferente do castelo do clã pessoal de Skatashi. Este castelo parecia ser mais aberto. Foi construído para suportar milhares de pessoas. Sim, em vez de um castelo, parecia mais uma fortaleza. Uma fortaleza gigantesca que agia como a última linha de defesa.
Warfall, a última defesa do clã Adrasteia, e também o castelo pessoal do clã Adrasteia, e o líder do clã Adrasteia, Leonora Adrasteia. E dentro daquele castelo, em um escritório, estava uma mulher. Ela estava vestindo uma armadura preta de corpo inteiro, tinha longos cabelos cor de vinho que chegavam até a área da bunda, tinha olhos cor de vinho e um rosto sério. Ela estava fazendo um relatório comum do dia a dia, trabalho que vinha fazendo há mais de 1600 anos. E como que para quebrar a paz dessa visão, alguém entrou em seu escritório. Bam! Comandante, comandante, comandante. Lady Eleanor está voltando. Uma mulher alta de 189 cm de altura entrou gritando. Ela tinha cabelos loiros curtos e olhos dourados. Rachadura. Inconscientemente, a mulher quebrou a pena que estava segurando para escrever o relatório. Pare de gritar, Dorothy. Eu posso ouvir perfeitamente bem. Ela falou em um tom neutro enquanto as veias saltavam em sua cabeça. Você não entende, comandante. Eleanor está chegando, e ela está acompanhada com as irmãs Scarlett e o novo Conde Alucard, e um humano. Oh! Essa criança fez novos amigos. A mulher ergueu uma sobrancelha curiosa. Como o comandante que comandou as forças do clã Adrasteia quando o líder do clã não estava presente, a mulher tinha informações privilegiadas. Ela sabia que este homem, o quinto conde de vampiros, viria no futuro, e por causa disso, Eleanor ficou em Nightingale enquanto esperava pelo homem. Aparentemente, seu líder estava colocando muitas esperanças nesse homem. Essa também foi uma das razões pelas quais Walter, o mordomo de seu líder, retornou mais cedo do que o esperado deixou seu líder sozinho em Nightingale. Uma atitude que ela desaprovava. Que tipo de servo deixa seu líder em paz? Tenho certeza que ela estava na casa de Skatashi, mas ela não pôde deixar de semicerrar os olhos. Comandante Rose, Comandante Rose. Rose sentiu vontade de suspirar ao ouvir a voz de 6 mulheres se aproximando. Ela acreditava que precisava disciplinar essas mulheres, novamente. Logo entrou uma mulher de longos cabelos negros e olhos azuis, assim como as outras garotas. Ela era alta, tinha quase a mesma altura das garotas presentes e estava usando a armadura completa. Uma horda de monstros está se aproximando, a quantidade é um pouco maior que o normal. Ela falou em um tom frio e estoico. Por que você está preocupado? Deixe nossas armas para lidar com isso. Rose falou em tom neutro enquanto procuravam outra pena para voltar a escrever seu relatório. O problema é que eles estão sendo dirigidos por um alfa. Rose levantou uma sobrancelha. Um alfa. Nesta época do ano? Sim, eu também achei estranho. Normalmente eles só aparecem por volta de dezembro. A mulher de cabelos negros respondeu enquanto conduzia os outros membros de seu esquadrão para fora do escritório. Essas mulheres eram grandes demais para caber naquele pequeno espaço. Alpa era um termo usado para líderes e, nesse contexto, esses alpas eram os líderes do monstro. Ao contrário dos monstros comuns, eles tinham inteligência e eram bastante problemáticos de lidar. Ok, meninas. Um alfa apareceu, quem vai lidar com eles? Ela comentou casualmente. Ela não parecia particularmente preocupada. Oi, ei. Deixe-me lidar com eles. Uma mulher de cabelo verde e rabo de cavalo enfiou a cabeça pela porta e disse, isso é injusto, Dorothy, deixe-me matá-los. Cala a boca, Alicia. Você roubou minha presa no mês passado, lembra? Hugo. Alicia recuou um pouco e disse, mês passado é mês passado. Quem vive de passado é museu, só o presente importa. Ela deu um sorriso fino. Oh! Veias começaram a pipocar na cabeça de Dorothy. De repente. Rumbo. As meninas foram surpreendidas pelo som de um relâmpago. Chovendo nesta época do ano. Dorothy foi a primeira a se recuperar do barulho estrondoso. Errado, isso não foi causado por meios naturais. A mulher de cabelos pretos estreitou os olhos. Estrondo. De repente as meninas ouviram um barulho ainda mais alto, e logo sentiram a presença de alguém em cima das paredes. Lady Eleanor. As meninas iluminaram seus rostos, mas de repente seus rostos ficaram sérios quando sentiram uma presença sombria descer pelo território. Então veio o som de suas armas disparando. Rose levantou-se rapidamente da cadeira, abriu a janela atrás de si e ordenou, Valkyrias, venha comigo. Sim. X6. Victor, seu idiota maluco. Eleanor rugiu com raiva. No momento em que pousaram em cima das paredes,
Todas as armas que defendiam seu território atacaram Victor, mas como se fosse uma ilusão estúpida, todos os projéteis do que voaram em direção a Victor passaram por ele e erraram. Victor ignorou Eleanor e apenas riu. Mãe da puta. Ele não está me ouvindo. Eleanor estalou a língua e saltou em direção ao chão. Ela rapidamente alcançou um guarda e começou a dar ordens. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, ela olhou para uma de suas armas automáticas e viu a arma carregando algum tipo de plasma de energia. Porra! Ela rapidamente se virou para o guarda. Traga-me umas fichas de identificação. Rápido. Sim. A guarda rapidamente correu em direção a um prédio. Ela ultrapassou seus limites para atender a ordem de Eleanor. Com velocidade desumana que Natásia, a mulher autoproclamada mulher mais rápida do mundo, daria 5 em 10 por seu desempenho. Ela rapidamente pegou o que seu líder ordenou e entregou a ela. Obrigado. Eleanor, como boa líder, não se esqueceu de agradecer a seus subordinados. Victor estava olhando para uma visão esplêndida. Criaturas de várias formas e tamanhos, algumas pareciam monstros vindos de um mundo de fantasia, mas eram muito mais demoníacos. Era como se ele estivesse olhando para seres que saíram das partes mais profundas do inferno. E essa visão colocou um sorriso torto em seu rosto. Ele sentiu como se estivesse rindo assim por milhares de anos. Inconscientemente, ele liberou sua pressão por toda a cidade. Todos os guerreiros e habitantes de Warfall olharam para as muralhas. Ei! Esse não é o novo conde. Um homem alto e musculoso falou enquanto olhava em choque. Sim. Ele é o novo conde. A mulher carregando um grande machado atrás dela falou. Ela tinha cabelos curtos e uma expressão severa. Mesmo que a área fosse tão distante da capital real, aqueles em Warfall sabiam sobre o novo conde. Afinal, o homem parecia se esforçar para causar o caos na sociedade dos vampiros. Bang, bang, bang. Novamente as armas automáticas dispararam enormes projéteis em direção a Victor, mas assim como antes, os projéteis erram o alvo. Do ponto de vista de Victor, esses projéteis eram tão lentos que ele sentia que poderia dormir mesmo assim, nunca chegariam perto dele. Foi muito simples evitá-lo. Mas não se engane, crianças, esses projéteis, quando disparados, ultrapassaram facilmente o Mach 3. É este homem que é irregular. Passo. A horda de monstros começou a se aproximar ainda mais das paredes. Pegue. Eleanor, que voltou para as paredes, jogou algo para Victor. Victor levantou a mão e pegou um símbolo de identificação. Ele olhou rapidamente para o que Eleanor lhe dera. Fique com isso, esta é uma identificação que impede que minhas armas ataquem você. Victor assentiu, e colocou no bolso, e logo voltou a olhar para os monstros. De repente, todos ouviram um rugido demoníaco alto. Uma criatura gigantesca estava saindo do chão. A criatura ficou de quatro e rugiu novamente. A criatura parecia ser uma mistura demoníaca de um dragão terrestre com vários esquemas que eram da cor do deserto. Tinha dentes afiados, garras afiadas e de sua boca escorriam líquidos que pareciam derreter o chão. Roar! Victor olhou para a criatura gigante com os olhos brilhando de emoção. Ele parecia uma criança que tinha encontrado um novo brinquedo. Um behemoth nesta época do ano. Eleanor não pareceu surpresa com a aparência da criatura. Pelo jeito que ela reage, isso parece ser bem comum por aqui. Esse pensamento deixou Victor ainda mais excitado. Ele não pôde deixar de olhar para a mulher como se tivesse encontrado o tesouro mais precioso do mundo. Eleanor, nós realmente temos muito o que conversar quando eu voltar. Ele falou em um tom extremamente sério que pegou Eleanor de surpresa, por alguns segundos. O que você quer dizer quando voltar? Victor deu um passo em direção ao ar. E então a gravidade cobrou seu preço. Ele caiu no chão agachado um pouco com o impacto. No entanto, ao contrário do que todos esperavam, uma cratera não foi feita. Ele pousou com bastante facilidade. Ele planeja lutar contra tudo sozinho. Pensando um pouco na personalidade de Victor, ela mostrou um pequeno sorriso imperceptível. Sim, ele vai lutar contra tudo. Senhora Eleanor. Eleanor olhou para trás e viu 7 mulheres altas que usavam armadura completa. Reconhecendo-os como membros de seu esquadrão que ela liderou pessoalmente, ela abriu um sorriso gentil. Estou de volta, meninas. Você demorou muito, Lady Eleanor. Rose comentou casualmente, enquanto levantava a mão para que as mulheres próximas a ela não dissessem nada.
Ela sabia que assim que seus subordinados começassem a falar, eles não parariam por um tempo. E você trouxe algo muito perigoso com você. Ela disse enquanto olhava para Victor com um olhar sério. Ele planeja lutar sozinho? Dorothy questionou. Eleanor mostrou um pequeno sorriso e disse, claro. E então ela olhou de volta para o homem. As mulheres olharam para seu líder com a boca aberta em choque. Alicia, me dê um tapa, por favor. Ela não podia acreditar que Eleanor pudesse fazer aquele sorriso especialmente para um homem. Ela tinha certeza que estava sonhando. Sim. Ela estava em uma ilusão. É alguma técnica de alguma bruxa. Claro. Tapa. A mulher de cabelo verde nem hesitou. Oi. Dorothy gritou com raiva. Você pediu por isso. Ela se virou e olhou para o lado enquanto assobiava, embora um de seus olhos estivesse grudado no homem. Que pressão horrível, está até um pouco difícil de respirar. Ela pensou consigo mesma. Os olhos de Victor estavam cobertos por seu longo cabelo preto que em algum momento desconhecido havia crescido. Ele olhou para cima, e seus olhos vermelhos de sangue podiam ser vistos. Quando as criaturas sentiram o olhar de Victor, como se fosse bom senso, todas as criaturas pararam de correr e encararam o homem. Lentamente, um grande sorriso cheio de dentes apareceu em seu rosto, e seu rosto em algum momento desapareceu e apenas seus dentes e olhos eram visíveis. As criaturas inconscientemente deram um passo para trás. As criaturas estão com medo. Eleanor olhou para esta visão com o rosto todo em choque. Em seus 27 anos de existência, ela nunca tinha visto ninguém que pudesse imbuir esses monstros de medo. Victor respirou fundo e gritou, criaturas. A voz de Victor ecoou pelo campo de batalha. Inconscientemente, todos os guerreiros da cidade colocaram as mãos em suas respectivas armas, seus instintos gritando perigo apenas com a voz do homem. As valquírias podiam ver claramente que os corpos das criaturas tremiam visivelmente. Vamos dançar. Oh! Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 326, Condessa Eleanor Adrestia. 3 Vamos dançar. Roar. O Behemoth rugiu como se os monstros fossem ordenados a atacar Victor. Ao mesmo tempo, uma pressão caiu ao redor deles, criando uma fina aura que cobria os monstros. E logo os monstros começaram a rugir enquanto seus olhos brilhavam vermelhos com profunda loucura. Victor notou que os monstros ficaram mais fortes por causa daquele monstro gigante, e ao saber disso, um sorriso apareceu em seu rosto. Como uma força imparável, Victor atacou os monstros. E quando ele colidiu com o exército de monstros, os monstros foram lançados para trás como se fossem disparados de um canhão. Como um guerreiro experiente, Victor começou a lutar contra os monstros com as próprias mãos. Ele se esquivou das garras dos monstros com o mínimo de esforço possível, apenas para entregar contra-ataques pegando um monstro pela cabeça e jogando em direção aos outros. Apenas com sua força, ele poderia facilmente quebrar os crânios desses monstros. Em algum momento que as pessoas não perceberam, as paredes começaram a se encher de guerreiros do clã Adasté. Os guerreiros nem sequer cumprimentaram seus líderes, porque a visão diante deles era muito chocante para eles se lembrarem daquele bom senso. Monstros estão voando no ar como se fossem os brinquedos daquele homem. Estou sonhando. Uma guerreira em armadura de corpo inteiro coçou os olhos em choque. Esse estilo de artes marciais é semelhante ao nosso líder. Um homem colocou a mão no queixo. Ele sentiu que era semelhante, mas ao mesmo tempo diferente. Definitivamente continha a essência do estilo com o qual ele estava familiarizado, mas parecia mais caótico. Ele não sabia se essa era a palavra correta que ele estava procurando, ele apenas se sentiu estranho. Olha! Um ogro apareceu, alguém gritou. Logo todos viram um grande monstro pular no meio de onde Victor estava causando estragos, rugindo quando chamou a atenção de Victor. Mas Victor não parou de atacar os monstros ao redor com seus punhos. Percebendo a aparente dispensa de Victor, o ogro se irritou e, com um golpe, atacou o Victor. Ele não está planejando se esquivar? Dorothy perguntou em choque. Embora fossem vampiros e tivessem grande regeneração, as pessoas aqui usavam armaduras por uma razão. Quando um monstro atacou e feriu o corpo de um vampiro, uma corrupção seria aplicada como consequência, bem como um debuff. Este debuff tornaria a regeneração natural de um vampiro desabilitada até que eles pudessem eliminar essa corrupção de dentro. Ao lutar por milhares de anos contra vampiros, os monstros também evoluíram para caçá-los. Ele não sabe lutar contra monstros.
Rose olhou para o líder deles. Bem, ele não perguntou. Eleanor deu de ombros com um sorriso no rosto. Olhando para o sorriso torcido no rosto de Eleanor, as mulheres pensaram, e lá vai ela com seu lado sádico de novo. Eles sentiram um pouco de pena do homem, ele iria morrer sem nem saber o que aconteceu. E não é como se ele precisasse de mim para dizer alguma coisa, afinal. Esse homem está em sua própria liga. É. Boom! Uma enorme explosão soou, fazendo com que uma onda de choque se expandisse e impactasse os observadores. Assim, eles rapidamente voltaram sua atenção para a luta. Impossível. Judith, a mulher de longos cabelos negros, falou em choque, até sua expressão fria estava desfeita. O machado, que planejava dividir Victor ao meio, simplesmente parou. O ogro não conseguiu perfurar a pele de Victor. Victor olhou profundamente nos olhos do ogro. Não estou impressionado. Victor deu um soco na barriga do monstro, fazendo-o subir com impacto. Grrr. A pele dele é tão dura quanto nossa armadura. Judith não pôde deixar de questionar sua sanidade só de pensar nisso. A armadura deles era especial, sabe? Eles eram feitos de materiais de monstros. Não eram meras decorações. Originalmente, se um vampiro não tivesse um poder que pudesse ser usado em defesa como o poder de gelo do clã Scarlet, as defesas naturais de um vampiro eram muito fracas, especialmente quando comparadas às dos lobisomens. E se machucar em uma briga com esses monstros era apenas pedir para morrer. Espere. Gelo. Ele usou o poder do clã Scarlet para se defender? Judith perguntou enquanto observava Victor subir aos céus segurando o machado com apenas uma mão, como se o machado em si não tivesse peso. Deixe-me mostrar-lhe como se faz. Grrr. Ele não. Essa foi a única resposta que Eleanor deu ao ver um homem que era muito menor que um monstro balançando o machado em sua mão em velocidades ofuscantes e cortando o ogro ao meio. Roou! Assim que Victor cortou o ogro ao meio, o Behemoth rugiu novamente, mas Victor apenas revirou os olhos em desdém. E ele viu um humanoide na cabeça do Behemoth. O humanoide tinha caudas longas e pontudas, seus olhos eram vermelhos de sangue e sua pele era cinza. Atrás dele estavam duas grandes asas, ele estava completamente sem roupa, mas as escamas em seu corpo pareciam cobrir as partes importantes. Victor podia sentir que aquele homem era forte. O homem deu um soco no ar. Uá! Victor sentiu algo invisível atingir seu corpo e ele voou para longe da horda. Ele deu várias cambalhotas no ar e caiu do exército de monstros. Alucard, esta não é sua guerra. Sua voz demoníaca soou por todo o campo de batalha, e ele fez um gesto com a mão, e logo mais 3 behemoths e mais monstros começaram a surgir. A quantidade parecia infinita, e até os monstros que Victor havia matado começaram a se erguer como se estivessem sendo revividos. Volte de onde você veio e vá brincar de casinha. Victor ignorou o que o homem disse, levantando-se e acariciando suas roupas um pouco quando percebeu que estavam sujas. Ele não parecia menos afetado pelo golpe do homem. Existe um líder, existe um líder, existe um líder. O que significa que há alguém mais forte, alguém mais forte. Um oponente. Um inimigo. Lentamente, o sorriso de Victor começou a crescer. Uma veia saltou na cabeça do homem quando viu o escárnio daquele vampiro. Merda, o nível da horda aumentou. Dorothy falou com uma voz séria. Nós devemos. Aleixo estava prestes a propor ajudar Victor. Ela ouviu risos ecoarem pelo campo de batalha. Ah! Todos sentiram um calafrio na espinha quando ouviram a voz do homem, até mesmo os monstros. Esta não é a minha guerra. Isso não é algo para você decidir. Eu decido qual é a minha guerra. As costas do homem começaram a suar frio quando ele viu o rosto do homem na frente dele. Ele estava sentindo um mau pressentimento. Fur. Ar frio começou a sair da boca de Victor. Vamos aumentar o nível dessa pegadinha. Victor deu um passo à frente. 0 absoluto. Fuxa em um piscar de olhos. Todo o campo de batalha estava coberto de gelo. Uá! Todos os monstros foram congelados por esse ataque, criando uma visão muito artística de várias esculturas de gelo. Isso é besteira. As valquírias mais jovens não podiam acreditar no que estavam vendo. Esse é o poder de um conde. Aleixa olhou para Rose com expectativas. Ela sabia que além daquele mordomo, esta mulher era a vampira mais velha por aqui. Sim. Eles são esse tipo de existência, seres capazes de mudar a batalha apenas com sua existência. Embora. Ela olhou para Victor.
Esse homem é ainda mais especial. Roa! Todos os Behemoth rugiram ao mesmo tempo, e toda a horda quebrou o gelo e começou a ser revivida. TSK, esses monstros irritantes. Alisha reclamou. Quando um Behemoth aparecia, a estratégia sempre era derrotá-los primeiro, porque senão, eles se tornavam irritantes. Afinal, tinha a capacidade de fortalecer as tropas inimigas. Tolo, você não pode destruir um exército imortal. As Valquírias, os soldados do clã Adrastea e até Eleanor reviraram os olhos quando ouviram o que o líder disse. Eleanor olhou para Victor e o viu tremendo. Ah, você está tremendo de medo. Que conde vampiro você é? Um exército imortal, isso é muito divertido. É? Isso significa que eu posso deixar ir completamente e vocês nunca vão morrer, certo? Certo. Certo. Espere um minuto. Seu corpo inteiro começou a tremer quando viu os olhos sem vida daquele homem. Victor estava honestamente o assustando até a morte. Rumble, rumble. O corpo de Victor começou a ser coberto por relâmpagos e, com um passo, ele estava novamente no meio da horda. Ele deu mais um passo e apareceu do lado esquerdo da horda. Em seu rastro, tudo o que restou foi uma pintura sangrenta. Todos os monstros da linha esquerda tiveram seus corpos decapitados de forma bastante cruel. Victor deu mais um passo e apareceu do lado direito da horda, e repetiu o processo. Ele é tão rápido. Que porra! Eu não vejo nada. Dorothy grunhiu com raiva quando viu apenas os raios no campo de batalha. O fato de que ele é capaz de perfurar a carne desses monstros com as próprias mãos enquanto usa o poder do relâmpago é o que mais me impressiona. Olha, até mesmo um Behemoth. Judith falou. Oh, isso é verdade, eu tinha esquecido por causa dessa visão. Victor apareceu novamente no meio da horda e notou que todos eles começaram a se regenerar novamente. É inútil, você não pode nos matar, você só vai se cansar e nós vamos te matar. O líder zombou. O sorriso de Victor cresceu um pouco. Gole. O líder engoliu em seco quando viu aquele sorriso. De repente. Fuxe. Todo o corpo de Victor começou a pegar fogo. Vamos ver se você pode voltar das cinzas. E espere. Porra, mate-o. Matem esse monstro. Roar. Os monstros rugiram loucamente e atacaram Victor, até os monstros que estavam se regenerando atacaram loucamente. Mas, toda vez que as garras dos monstros se aproximavam de Victor, elas se transformavam em cinzas. Eles nem sequer tinham a capacidade de romper suas defesas. Victor respirou fundo, e o calor começou a ficar mais insuportável. Era como se uma erupção vulcânica de magnitude inimaginável fosse iminente. Toda a criação se transforma em cinzas. Ao contrário da última vez que ele usou essa habilidade, no clã Mon, o efeito foi muito mais forte. As chamas explodiram com Victor no meio criando algo parecido com um mini-sol. Este sol começou a desmoronar em um mar de chamas e queimou toda a horda em cinzas. Tudo ficou mais rápido e natural. O calor também parecia ser muito mais forte. Puta merda. Rose não pôde deixar de comentar em choque. Ela não se impressionava muito facilmente, mas aquele homem. Ele era simplesmente demais. A velocidade do clã Fulger e seus ataques relâmpagos. A defesa e o gelo do clã Scarlet. E o poder destrutivo do clã da neve. Sua existência era uma combinação dos três clãs mais fortes em um único vampiro. Falando em destruição. Tudo dentro de um raio de 5 quilômetros se transformou em cinzas, e tudo o que restou foi um único e solitário vampiro. Silêncio constrangedor caiu ao redor deles. Todos olhavam para Victor silenciosamente esperando que ele fizesse alguma coisa. Bem, parece que você não pode voltar de... A orelha de Victor se contraiu um pouco, ele ouviu alguma coisa. E como se fosse uma visão do inferno, a carne literal começou a ser criada do nada. E ele viu uma espécie de miasma verde saindo daquela carne. Victor estreitou os olhos quando aquele miasma o tocou e sua pele derreteu. Victor deu um passo em direção à parede e apareceu ao lado de Eleanor. Ele olhou para sua ferida que estava demorando muito para cicatrizar, mesmo com sua regeneração absurda. Victor estreitou os olhos com mais força. Ele sentiu algo tentando invadir seu corpo, e rapidamente ele cortou seu braço. Quando seu braço caiu no chão se separou de seu corpo, o braço de Victor derreteu completamente. Boa escolha. Victor olhou para Eleanor. Se você tivesse deixado a infecção persistir, você teria morrido. Assim como aquele braço. Esta notícia não assustou Victor,
Ele apenas sorriu como se achasse tudo interessante. Eles são um exército imortal. Isso é verdade. Eleanor começou a falar. Não importa como eles são, mortos, eles sempre voltam. Você experimentou isso em primeira mão. De fato. Victor disse com um pequeno sorriso no rosto. Eleanor mostrou um pequeno sorriso ao ver a atitude habitual de Victor. Agora a pergunta está no ar. Se eles são um exército imortal, por que nunca conseguiram invadir esta cidade? Victor olhou para a mulher de cabelos brancos que tinha o cabelo esvoaçando ao vento. Rose e as valquírias tinham um pequeno sorriso em seus rostos quando ouviram as palavras de Eleanor. A resposta é simples. Mesmo sendo imortais, assim como os vampiros, eles têm uma fraqueza que pode matá-los permanentemente. Para matar um vampiro, você precisa de uma arma especial que seja abençoada pela igreja. E para matar um monstro, uma valquíria jogou a Great Sword para Eleanor. Eleanor ergueu a mão esquerda e segurou a Great Sword sem olhar. Você precisa se tornar um monstro. Victor olhou para Eleanor com um pequeno choque. A escureira de seu olho era completamente preta, e suas pupilas eram finas como um réptil e a cor era verde com tons dourados. Quando todos os monstros tiveram metade de seus corpos regenerados, incluindo seu líder, um poder azul com tons de vermelho cobriu a Great Sword de Eleanor. Seu braço direito começou a crescer uma espécie de escama preta. Logo seu braço estava completamente coberto por essa nova pele. Com um movimento casual da espada na horizontal, todos os monstros tiveram seus corpos despedaçados. Todos eles nunca mais se levantaram, e até mesmo sua regeneração parou. Victor olhou para esta visão com puro choque. Agora foi sua vez de ficar surpreso. Victor pôde ver novamente que aquele estranho poder vinha do braço de Eleanor, e combinava perfeitamente com a arma que ela estava segurando. A razão pela qual meu clã permanece neste lugar isolado do mundo é porque só nós podemos fazer este trabalho. Ninguém mais pode assumir essa responsabilidade. Victor olhou em volta e viu que as valquírias e os membros do clã Adrastea tinham olhos semelhantes aos de Eleanor, mas cada um tinha uma pupila diferente, como se fossem olhos de espécies diferentes. Aquele homem, ele tem os mesmos olhos daquele ogro. É. A razão pela qual eu me tornei um conde vampiro mesmo tendo apenas 27 anos não é porque eu herdei esse título de minha mãe e meu pai quando eles morreram. É porque eu merecia. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você